Qualquer tema. O Instagram É, dele. pergunta quem quer. Compartilha aí, que galera. bebeu Vai dando ontem. like. Vamos aumentar isso aí, hein? Ok. Se não aumentar, eu vou desligar aqui. Quando quiser, Cogos. Ok. Existe um tema que eu gosto muito, que é a economia da criminalidade. Basicamente, tem um autor que chama Becker, que ele vai dizer o seguinte: o bandido, ele é um agente econômico racional como qualquer outro, embora ele seja antiético, né? Então ele vai calcular qual é o custo e qual é o benefício de se cometer um crime. Qual é a punição, qual é o risco da punição e o que ele ganha cometendo um crime. Então, eu queria saber qual a opinião do Loconte em relação a isso, para se reduzir as altas taxas de criminalidade que existem no Brasil, que vive uma verdadeira guerra civil por ano, com 60 mil homicídios por ano, que é índice de guerra, né? O problema da criminalidade do Brasil, ele é endêmico, realmente, assim como boa parte da América Latina. E eu acho que é importante até a esquerda ter uma autocrítica nesse sentido, porque de fato não é um assunto muito lidado pela esquerda, e uma parte da esquerda realmente tenta passar pano pro bandido, não é isso que eu proponho aqui. Eu acho que sim é importante a gente entender o que gera, né, essa criminalidade tão alta, e na minha opinião, né, é sim, de fato, uma baixa moralidade, né, da pessoa envolvida, mas também, em certo ponto, falta de oportunidade. Mas também é importante entender que uma insegurança jurídica também acarreta nisso, e também a institucionalidade do país. Então, se a gente tem instituições fracas, que não trazem punição, não trazem uma reinserção daquela pessoa na sociedade, e na verdade tem universidades do crime, né, nas cadeias, naturalmente as taxas de crimes vão ser muito altas. Então, primeiro que a gente precisa fazer, de fato, uma reforma judicial, a gente ter uma justiça mais séria, com punições mais severas, mas que também visem, né, a gente ter uma reinserção dos crimes menos violentos, daqueles crimes como, por exemplo, pequenas portes de drogas e tal. Essas pessoas não podem ficar juntas de assassinos e tal, porque justamente isso vai gerar mais crime, né, vai inserir essa pessoa no crime. E também é importante a gente criar oportunidades para essas pessoas, especialmente das camadas mais pobres, né, com que elas tenham oportunidades de não cometer esses crimes. Então, a gente tem que ter, sim, programas de emprego, né, programas de formação profissional, formação técnica, eu acho que tudo isso é muito importante. Esse problema da criminalidade, por exemplo, se a gente pegar a perspectiva do El Salvador com o Bukele, eu acho que, em alguns sentidos, foi, sim, positivo, né, de fato, ele estrangulou o crime, mas é importante ter uma política de longo prazo, né, para entender, para cortar pela raiz o problema, né, e sem uma reforma jurídica intensa, né, sem a melhoria da qualidade das instituições, então diminuir corrupção, aumentar a transparência e aumentar a possibilidade de inserção no mercado de trabalho convencional, eu acho que as taxas de criminalidade podem voltar lá em El Salvador, né, que teve prisões em massa, mas não combateu a base. E aqui no Brasil é importante também fazer essas reformas de base e também não ter pena do criminoso nem nada. É importante sim ter uma lei severa, né, uma lei justa e severa, mas também ter essas oportunidades para as pessoas não entrarem na vida do crime. Tem a tréplica aí, ô Cogos, pode usar até 5. Sobrou lá, mas o tempo máximo é de 5, beleza? Tá. Bom, o que eu concordo e o que eu discordo do Loconte? Eu concordo que nós temos que ter punições severas para os bandidos. Eu concordo com uma coisa muito interessante, né? O problema dos crimes sem vítima. Então o sujeito está portando uma pequena quantidade de maconha e vai parar na cela de estuprador, de vagabundo pesado, né? Então isso realmente é um problema sério no Brasil. E crimes que não é nem que tem baixo potencial ofensivo, eles não têm potencial ofensivo, eles acabam gerando um estado de mal-estar social muito grande e acabam alienando as pessoas envolvidas para além do alcance das instituições que poderiam ajudá-las, e eles vão ficar no alcance de quem? Dos bandidos, dos vagabundos, dos traficantes. Então eu concordo plenamente com ele sobre esse problema aí de misturar delitos sem vítima com bandidos reais. Agora, o que eu discordo? Eu discordo que o foco do sistema penal seja a reinserção do bandido na sociedade. Para mim, o foco deve ser na punição. Se ele cometeu um crime, se ele fez uma vítima, se ele atentou contra a ordem de justiça, ele não tem que ser premiado. Muito menos premiado com o Estado tirando dinheiro
da própria família da vítima através de impostos para financiar a reeducação desse bandido. Então, para mim, a punição, o sistema penal é feito para punir, ponto final. Se ele não tem condições de voltar para a sociedade, então ele não tem que estar na sociedade. Por isso eu defendo a pena capital e a prisão perpétua. Então, para mim, deveria cortar todos esses tipos de coitadismo, de bandidolatria, maioridade penal, audiência de custódia, saidinhas, esse tipo de coisa tinha que acabar, o tempo devia fechar de verdade para os bandidos. E eu defendo ainda o armamento da população e a possibilidade da população criar comunidades fechadas. Condomínios fechados que não precisam ser condomínio luxuoso de rico. Por que os pobres não podem organizar-se em associações de moradores e proteger e vigiar suas próprias comunidades? Eles deveriam ter esse direito também, mesmo porque o pobre é a maior vítima do crime. O pobre não tem carro blindado, o pobre não tem segurança particular, o pobre não tem condomínio de luxo com vigilância 24 horas por dia. Então esse é outro ponto. O crime, ele não é um problema de longo prazo, ele é um problema de curto prazo. Então, na verdade, é o crime que atrapalha o desenvolvimento de longo prazo da sociedade, aumenta os custos de transação, aumenta os níveis de desconfiança. Você combate o crime no curto prazo e a sociedade vai necessariamente se desenvolver no longo prazo. Loconte.